Olá, meus queridos amigos, sejam bem-vindos ao Conhecendo o Espiritismo e ao estudo sistematizado da doutrina espírita. Hoje, na nossa aula final do ESG 1, falando e abordando sobre o Evangelho no Lar. Mas antes de conversarmos sobre isso, eu pergunto, você já se inscreveu no nosso canal? Se não, se inscreva, curta, comente e compartilhe os nossos vídeos. No estudo de hoje, nós vamos entender o que é o Evangelho no Lar. Quais os benefícios, qual a finalidade de realizarmos o Evangelho no Lar em nossas vidas, em nossa casa. Portanto, queridos amigos, eu convido você para participar do nosso estudo de hoje, da nossa aula final do ESG 1. Vamos lá então, querido amigo? Olá, meus queridos amigos, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez juntos para darmos continuidade ao estudo sistematizado da doutrina espírita. Hoje, na verdade, com a nossa aula final do tomo 1. Então, vamos finalizar esse tomo 1 com a aula com o tema O Evangelho no Lar. E vamos então, dentro dessa temática, identificar na reunião do Evangelho no Lar um ato de adoração a Deus. Vocês devem lembrar que nós estávamos já exatamente estudando sobre a lei de adoração. Já adentramos nas leis morais, no tomo 1, estudamos a lei de adoração e a partir do tomo 2, iremos ver as demais leis morais. Então vamos entender por que o Evangelho também é um ato de adoração a Deus. Vamos identificar a importância dessa reunião, tanto para os encarnados como para os desencarnados que eventualmente estejam presentes durante o Evangelho no Lar. E vamos explicar e ensinar como se deve realizar o Evangelho no Lar. Como proceder, quais as orientações, quais as recomendações que a doutrina espírita nos traz sobre o Evangelho no Lar. Antes disso, eu trouxe para vocês, antes de nós adentrarmos na parte teórica propriamente dita, eu trouxe para vocês um videozinho sobre os Amigos da Luz, falando exatamente sobre o Evangelho no Lar. E a temática desse vídeo é Boiando no Evangelho. Então prestem bastante atenção, ok? Bem-aventurados os que têm a oportunidade de provar a sua fé, a sua firmeza, a sua perseverança e a submissão à vontade de Deus, porque eles terão centuplicadas as alegrias que lhes faltam na terra. Mas e aí, vocês já passaram por essa experiência antes? A gente vai ter que comentar o texto e eu cheguei a uma página antes da prece. Eu não prestei atenção. Algum de vocês já passou por uma experiência dessa? Como é que foi? Não, já claro, como é que nunca passou? Não. E você conseguiu sair bem dessa situação, Rodrigo? Conta pra gente, como é que foi? Não é fácil, né? Ai, o que não é fácil, Senhor? Sobre o que é o texto mesmo? Será que daqui eu consigo ver? Ai, que desgraçado. Cara, a gente acaba conseguindo. Eu não concordo. Com o quê? Por que você não concorda sobre o assunto? Não diz pra gente o que você não concorda do assunto. Eu não concordo com o Rodrigo. Às vezes é difícil se controlar. Mas foi o que eu disse. Nós somos imperfeitos. Às vezes só a vontade não resolve. Mas e aí, Sabrina, o que você... Eu acho que a Vânia tem que dizer o porquê que ela discorda do título do texto. Esmiuça pra gente, Vânia. Diz o título. Título nada, não tem nada a ver com o título. Porque também acho esse título lindo, né? Eu acho, inclusive, que a gente podia falar ele todos juntos. 1, 2, Então 3. você sempre consegue se controlar, é isso? Quando for minha vez de falar, eu vou falar. Ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, viu? Isso serve pra qualquer assunto. Fácil, eu aprendi muito forte. Entendeu? Aliás, todo mundo em casa tem gente forte. O bom mesmo é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Vânia! O quê? Você arrasou! Que isso, gente? Assunto encerrado. Vamos para nossa prece, Mestre querido. Amado mestre, primeiramente gostaria de agradecer. Fé, trabalho, seguro, nós temos compras no mercado. Será que dá um Uber daqui até em casa? Posso esquecer de Água Samambaia hoje.
Perceberam aí, então, meus queridos amigos, nesse momento, que muitos de nós, quando nos colocamos à disposição para fazer uma oração, para fazer o Evangelho no lar, temos dificuldades de nos concentrarmos na temática, no Evangelho, na oração. Por que será? Por que nós temos tanta dificuldade de nos concentrarmos, muitas vezes, para orar? A que se deve essa situação? Vejam, isso, uma das situações pelas quais nós podemos identificar a falta de concentração, a dificuldade para se concentrar, é o nosso pouco hábito de orar. Nós não estamos acostumados a orar. Normalmente passamos a maior parte do tempo concentrado em nossos afazeres, em nossos compromissos, e não temos o hábito de nos conectarmos com a espiritualidade. Percebam que quando as pessoas elas já vivenciam o Evangelho, elas já têm o hábito de oração durante o seu dia, durante a sua semana, elas não encontram dificuldades, porque aquilo já é natural e espontâneo para elas. Agora, o ato de adoração, como nós já estamos vendo em várias aulas, é aquele momento onde eu preciso sintonizar com Deus, sintonizar com a espiritualidade. Se eu não faço isso com frequência, é óbvio que quando eu sentar para orar, eu vou ter dificuldade de sintonizar, porque eu vivo em outro padrão vibratório, eu vivo absorvida nas minhas necessidades, é óbvio que eu vou ter dificuldade de me comunicar com o Pai. Então, a preocupação com a vida cotidiana nos dificulta isso. Como evitar essa dificuldade de concentração que nós vimos aí no Evangelho? Começar realmente a colocar a oração como uma parte importante da nossa vida. Isso precisa ser prioridade em nossa existência. A partir do momento que isso for para mim importante, que eu realmente identificar o quão válido significa para a minha vida o Evangelho no lar, o ato da prece, de adoração, eu vou pouco a pouco conseguindo dar a importância que aquele momento merece. E eu vou conseguir pouco a pouco me concentrar realmente e orar com a devida entrega, com a devida verdade, com fé e coração. Não apenas com palavras soltas, repetitivas, mas verdadeiramente com o coração. Portanto, a importância para nós de trabalharmos esse nosso interior para que o ato de orar, seja no Evangelho no lar, seja em outros momentos de oração, precisa ser algo realmente trabalhado dentro de cada um de nós. Essa concentração, essa entrega, essa verdade, não virá de uma hora para outra, mas ela inicia certamente com essa consciência que nós precisamos ter da relevância desse ato em nossas vidas. Bom, vamos então entender um pouquinho sobre a importância do lar na educação moral. Porque nós não estamos estudando, não vamos entender sobre o Evangelho no lar? Então, não é à toa que o lar precisa ser um ambiente moralizado. Não é à toa que o lar precisa ser fortalecido espiritualmente. E Joana de Ângeles, no livro Constelação Familiar, vai nos trazer algumas orientações importantes sobre isso. E vejam, ela diz o seguinte: como elemento fundamental na educação, a orientação religiosa à família torna-se inadiável. Vejam, nós nos educamos, nós, antes de irmos para o meio externo, para a vida social, vivemos no nosso lar. E nós vamos certamente levar para o meio externo aquilo que nós somos, aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós vivenciamos dentro do nosso lar. Portanto, se eu tiver uma educação moral, uma orientação religiosa dentro do meu lar, isso vai ser fundamental para a minha educação e para aquilo que eu me tornarei. Então, Joana já nos faz essa reflexão. E diz mais: o indivíduo que tem formação religiosa possui muito mais resistência em relação aos enfrentamentos morais, orgânicos e emocionais do que aquele que não a tem. Percebam que a vida é cheia de desafios.
Só que nós nos preparamos muito para a vida profissional, para os desafios profissionais que nós vamos enfrentar. Estudamos em escolas, fazemos vários cursos, fazemos faculdade, enfim, nos preparamos muito profissionalmente. E a preparação espiritual, a maturidade psicológica, o fortalecimento espiritual, eu vou adquirir onde? Isso precisa ser trabalhado dentro do lar desde sempre. Então, quem tem uma formação religiosa em casa possui mais resistência para os enfrentamentos da vida. E isso vai ser fundamental para que essa pessoa não se deprecie, não fique uma pessoa ansiosa, não fique uma pessoa descrente, não fique uma pessoa desmotivada, seja uma pessoa que confia no outro. Enfim, a orientação religiosa é fundamental para que o indivíduo adquira maturidade psicológica. A religião no lar estrutura-se essencialmente nas conversações de todo momento, nos estudos reservados pelo menos uma vez por semana para a reunião da família, nos diálogos de emergência, quando sucedam acontecimentos deploráveis, enfim, no dia a dia, mostrando que em todo momento, dentro do nosso lar, nós podemos aproveitar para refletir sobre os valores da vida, sobre a orientação religiosa, e ela já vai nos dizendo aqui que o Evangelho no lar, que nós devemos reservar um tempo para esse diálogo, para essa conversação sadia, e que ela se dê pelo menos uma vez por semana, como ela coloca aqui nos estudos reservados, pelo menos uma vez por semana para a reunião da família. E o Evangelho no lar, como nós vamos ver, ele é indicado para as pessoas, para as famílias, é indicado ser realizado, ser feito uma vez por semana, pelo menos, para o resto das nossas vidas, porque ele vai exatamente, nós vamos ver mais à frente, fortalecer tanto os encarnados que residem naquele lar, como os desencarnados, a vizinhança. O número de beneficiados é enorme. E nós vamos ver também no decorrer do nosso estudo que o Evangelho no lar, ele é orientado para ser realizado uma vez por semana, mas quando os problemas se avolumam, quando as dificuldades se avolumam, nós devemos fazer mais vezes, 2, 3, 4, até todos os dias. Por quê? Porque ele não deixa de ser uma transfusão de energias, de vibrações salutares, de boas intuições e inspirações da espiritualidade. Então, se eu estou necessitada, se eu estou num momento mais fragilizado, eu preciso estar sendo assistida pela espiritualidade amiga mais vezes, porque uma vez por semana é pouco. Então, orienta-se a fazer mais vezes. Ensina, diz lá em Provérbios, capítulo 22, versículo 6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velha, não se desviará dele, porque terá princípios fortes que o sustentarão durante a sua vida. Lá no Evangelho de Mateus consta a passagem de Jesus quando ele diz: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as observa, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, o que é a nossa casa? O nosso coração, o nosso ser. Se eu tive uma base forte, uma orientação religiosa forte dentro do meu lar, eu vou ser como uma casa construída sobre a rocha. E essa casa construída sobre a rocha vai me dar estrutura e força para enfrentar as dificuldades da vida e não sucumbir, e não cair, e não me sentir realmente enfraquecido. Então, nós vamos, nesse momento, entender como, na verdade, surgiu o Evangelho no lar. O Evangelho no lar não surgiu com a doutrina espírita. Na verdade, quem trouxe, quem ensinou o Evangelho no lar para todos nós foi Jesus. Se nós pudermos ter acesso, e vocês podem fazer isso, ao livro O Culto Cristão no Lar. O livro, na verdade, é Livro Jesus no Lar. O item é o Culto Cristão no Lar. E nesse livro, nós vamos exatamente conhecer o momento onde Jesus implantou o primeiro culto no lar.
Então eu vou ler para vocês, para que vocês possam compreender e realmente perceberem a importância do Evangelho no lar. Então diz assim: povoara-se o firmamento de estrelas dentro da noite prateada de luar, quando o Senhor, instalado provisoriamente em casa de Pedro, tomou os sagrados escritos e, como se quisesse imprimir novo rumo à conversação que se fizera improdutiva e menos edificante, falou com bondade: Simão, que faz o pescador quando se dirige para o mercado com os frutos de cada dia? O apóstolo pensou alguns momentos e respondeu hesitante: Mestre, naturalmente escolhemos os peixes melhores. Ninguém compra os resíduos da pesca. Jesus sorriu e perguntou de novo: E o oleiro, que faz para atender a tarefa a que se propõe? Certamente, Senhor, redarguiu o pescador intrigado. Modela o barro, imprimindo-lhe a forma que deseja. O amigo celeste, de olhar compassivo e fulgurante, insistiu: E como procede o carpinteiro para alcançar o trabalho que pretende? O interlocutor, muito simples, informou sem vacilar: Lavrará a madeira, usará a enxó e o serrote, o martelo e o formão. De outro modo, não aperfeiçoará a peça bruta. Calou-se Jesus por alguns instantes e aduziu: Assim também é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Se o negociante seleciona a mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer um barco sem afeiçoar a madeira aos seus propósitos, como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe? Percebam bem, então, as palavras do Mestre e os ensinamentos de Jesus, mostrando que a nossa primeira escola é o nosso berço doméstico, o nosso primeiro templo da alma, e que é a casa do homem que vai, na verdade, exportar caracteres, exportar criaturas, cidadãos para a vida comum. Então, dependendo daquilo que eu aprendi, daquela formação que eu tive no meu lar, eu vou levar essa formação, eu vou levar a minha personalidade, meu aprendizado, o que eu sou, para a vida em sociedade. E todos nós não queremos pessoas corretas, íntegras, equilibradas, maduras. Então nós precisamos dar essa educação em casa inicialmente, com exatamente orientações religiosas, com uma formação moral ideal. E aí continua Jesus: A paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se não nos habituamos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece distante? Jesus relanceou o olhar pela sala modesta, fez pequeno intervalo e continuou: Pedro, acendamos aqui em torno de quantos nos procuram a assistência fraterna uma claridade nova. A mesa de tua casa é o lar de teu pão. Nela recebes do Senhor o alimento para cada dia. Por que não instalar ao redor dela a sementeira da felicidade e da paz na conversação e no pensamento? O Pai que nos dá o trigo para o celeiro através do solo, envia-nos a luz através do céu. Se a claridade é a expansão dos raios que a constituem, a fartura começa no grão. Em razão disso, o Evangelho não foi iniciado sobre a multidão, mas sim no singelo domicílio dos pastores e dos animais. Simão Pedro fitou no mestre os olhos humildes e lúcidos, e como não encontrasse palavras adequadas para explicar-se, murmurou tímido: Mestre, seja feito como desejas. Então Jesus, convidando os familiares do apóstolo à palestra edificante e à meditação elevada, desenrolou os escritos da sabedoria
e abriu na terra o primeiro culto cristão. Então vejam, mais uma vez, a importância do Evangelho no lar. Jesus foi o instituidor do Evangelho no lar, mostrando para nós a necessidade de guardarmos em nossa casa um momento apropriado para essa oração, para esse momento de reflexão e de culto para com o Pai. Jesus, então, é o grande instituidor do Evangelho no lar, porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Portanto, quando nós nos reunimos em nossa casa, estejamos nós sozinhos ou todos reunidos, e que nos colocamos ali em preces, em momento realmente de entrega ao Pai, com certeza meu mestre querido se faz ali presente, a espiritualidade amiga se faz ali presente para ajudar a todos nós. E nós vamos ver agora no decorrer do nosso estudo a importância e tudo o que acontece durante o Evangelho no lar. Portanto, o Evangelho no lar é uma prática criada pelo Espiritismo? Não. Realizar o Evangelho no lar não é uma prática exclusivamente espírita, ela é adotada em inúmeras religiões cristãs, pois o estudo dos ensinamentos do Mestre foi realizado pela primeira vez pelo próprio Jesus em casa de Pedro, como nós acabamos de ver. Preparação para o Evangelho no lar. Então vamos ver o que a doutrina nos orienta. Preparemos nossa casa para receber o Mestre Jesus, harmonizando o ambiente, se possível, com uma música calma. A música suave, ela nos ajuda a elevar o pensamento. Eu sou obrigada a colocar uma música? Não. Mas se eu quero realmente me concentrar, favorecer aquele momento, faz bem colocarmos uma música calma. Embora a assistência do plano espiritual seja indispensável, não transformaremos a reunião em trabalho mediúnico. O Evangelho no lar, nós vamos ver, é uma reunião para nós estudarmos o Evangelho, refletirmos sobre ele e orarmos. Não é uma reunião mediúnica. Vai haver espíritos desencarnados ali presentes? Sim, porque eles vêm em nosso benefício, em nossa ajuda. Mas não é para nós fazermos dali uma reunião mediúnica, um intercâmbio mediúnico, mesmo que haja médiuns presentes durante o estudo. Aquilo realmente, uma reunião mediúnica, ela tem uma destinação e o Evangelho no lar tem outra destinação. Então, vamos definir o Evangelho no lar. É uma reunião familiar de estudo e reflexão dos ensinamentos de Jesus, interpretadas à luz da doutrina espírita, na qual se utiliza a prece como instrumento de ligação com o Senhor da vida. É uma reunião em dia e hora previamente marcados. Por que nós devemos escolher um dia e uma hora? Porque, como nós vamos ver no decorrer do nosso estudo, a espiritualidade amiga vai estar presente no seu lar. Eles vão ter um encontro com você, para que naquele dia, naquele horário, a espiritualidade se faça presente, nós possamos ser amparados, intuídos pelas suas vibrações positivas. Então a espiritualidade, ela tem compromissos. Eu não posso fazer o Evangelho a qualquer hora, eu até posso, mas não significa que eu vou ter toda uma equipe espiritual ali presente. Por quê? Porque eles têm compromissos e eles podem estar realizando outros afazeres. Mas quando eu estabeleço um dia e um horário da semana, por isso se sugere que normalmente se escolha dias onde você está sempre em casa, onde não saia-se muito, evitar fim de semana, onde tem muitos eventos, para que eu não precise adiar ou deixar de fazer o Evangelho em função de outros compromissos. Então, escolher um horário que normalmente a maior parte da família ou todos estejam presentes. E sempre naquele dia e naquele horário. Se eu, eventualmente, precisar viajar, precisar me ausentar, não puder realizar, eu posso, no momento que eu souber que eu não vou poder realizar aquele Evangelho, eu posso entrar em prece e avisar a espiritualidade que naquele dia, naquele horário, por razões X, Y, enfim, pelas razões necessárias, não poderemos realizar o Evangelho e que ele será realizado só no dia tal, da semana tal. Mas avisar a espiritualidade para que não chegue no dia do Evangelho, a espiritualidade chegue na nossa casa e nós não lá estejamos.
O culto familiar do Evangelho não é somente um curso de iluminação interior, mas também um processo avançado de defesa exterior, pelas claridades espirituais que acende em torno. Vejam bem, quando nós estamos ali lendo o Evangelho, a espiritualidade amiga se faz presente, ela aproveita aquele momento para fortalecer o nosso espírito, para dissipar de nós as nossas vibrações inferiores, deletérias, para harmonizar o nosso coração, o nosso ambiente. Todos, na verdade, são beneficiados pelo Evangelho no lar. Todos que residem naquele lar, a comunidade, os nossos vizinhos são beneficiados pelo Evangelho no lar. E aqui, quando eu coloco aqui processo avançado de defesa exterior, significa dizer que o nosso lar fica protegido ao ponto de espíritos que estejam distanciados do bem não conseguem adentrar dentro do nosso lar. Há um campo de força magnético ao redor do nosso lar, no sentido de proteger o lar que tem Evangelho. Então, mesmo que eu venha da rua, do trabalho, com algum espírito não muito bom me acompanhando por alguma razão, quando eu chego dentro do meu lar, se no meu lar tem Evangelho no lar, ele não consegue adentrar. Ele pode me esperar do lado de fora para quando eu sair ele me acompanhar de novo, mas ele dentro do lar ele não entra. Então nós temos paz, leveza, segurança dentro do nosso lar. Casas que não têm Evangelho são portas abertas para todos os tipos de espíritos, positivos ou negativos, a depender da vibração daqueles que lá habitam. Então percebam que é uma defesa, é uma proteção gigantesca que nós obtemos com o Evangelho no lar. O homem que ora traz consigo inalienável couraça. O lar que cultiva a prece transforma-se em fortaleza, como eu havia dito. Então, tanto a pessoa fica protegida com uma couraça no sentido de que raios e vibrações negativas não conseguem penetrar, adentrar dentro de nós, porque nós estamos com essa couraça que nos protege, como o nosso lar também. Toda vez que se ora num lar, prepara-se a melhoria do ambiente doméstico. Fluidicamente falando, a atmosfera, o ambiente do nosso lar fica mais limpo. A espiritualidade, ela tira os miasmas mentais negativos que possam existir naquele lar. Então, realmente o ambiente fica completamente diferente, leve, agradável, de bem-estar. Então ele diz aqui, cada prece do coração constitui emissão eletromagnética de relativo poder. A prece é processo avançado de defesa exterior pelas claridades espirituais que acende em torno. Agora nós vamos ver os participantes do Evangelho no lar, tanto os participantes encarnados quanto os participantes desencarnados. Então, primeiro os participantes, a família encarnada durante o Evangelho no lar, que está aí ao redor da mesa, sentado. Então, são os participantes encarnados. Vejam, nós temos também um mentor espiritual inspirando na abertura do Evangelho, esse que está aqui à esquerda. Quando nós vamos mais à frente ver como fazer o Evangelho. Na hora que nós vamos, uma das partes do Evangelho é exatamente a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. E na hora que nós abrimos o Evangelho segundo o Espiritismo, nós não estamos sozinhos. Há ali um mentor espiritual nos inspirando para abrir o Evangelho na melhor lição, na lição mais apropriada para o nosso momento, para aquele dia. Então, esse mentor vai inspirar a abertura do Evangelho. Tem ainda os espíritos que assistem os encarnados, no sentido de assisti-los com vibrações, energias positivas. Além disso, nós temos os trabalhadores espirituais que sustentam aquele ambiente. Por quê? Porque como nós vamos ver mais aqui, agora quando eu coloquei, há espíritos necessitados que são trazidos para receber esclarecimento e auxílio. Então, os trabalhadores espirituais veem nas redondezas aqueles espíritos desencarnados que estão necessitados, enfraquecidos, que estão precisando de esclarecimento e conduzem esses corações para a reunião do Evangelho no lar, que eles já sabem que vai acontecer porque já tem dia e hora marcados. E aí, durante esse Evangelho no lar,
esses espíritos, esses trabalhadores espirituais sustentam fluidicamente o ambiente para que esses espíritos necessitados não se desequilibrem e não tragam uma desarmonia para o evangelho no lar. Então é tudo muito bem programado, a espiritualidade é super organizada. Então, eles têm aqueles trabalhadores espirituais que acessam a casa, mas apoiados e apoiam a equipe encarnada. Tem os espíritos necessitados e tem os trabalhadores espirituais que apoiam e sustentam os espíritos necessitados. Além disso, olha aí, mais espíritos protetores dando apoio e sustentação ao ambiente. Tem espíritos magnetizando a água com fluidos salutares. Nós vamos entender o que é a água fluidificada durante a explicação de como fazer o evangelho, mas tem os espíritos, eles magnetizam a água para que a água ela possa receber os fluidos medicamentosos necessários para a harmonia e o auxílio dos problemas daqueles familiares. Nós sabemos, que nós vamos ver também mais à frente, que a água magnetizada ela é certamente um mecanismo de auxílio de cura. Então, há espíritos magnetizando a água. Ainda há um espírito ajudando na explicação evangélica através da inspiração. Assim como há um espírito inspirando o encarnado a abrir a lição do evangelho, há um espírito que vai ajudar na explicação evangélica. Como nós vamos também compreender, nós, durante o Evangelho no Lar, nós vamos estudar, refletir sobre a lição evangélica que vai ser escolhida. E nesse momento há também um espírito intuindo e ajudando para que aquela lição evangélica possa realmente esclarecer não apenas os espíritos encarnados, mas também os espíritos desencarnados que lá estejam presentes. Então, entendendo mais sobre a finalidade do Evangelho no Lar, cria o hábito do estudo evangélico e da oração em família. Com certeza, se eu tenho um horário toda semana para estudar e orar, aquilo vira um hábito. Além disso, higieniza. Ainda tem aqui, estudar o Evangelho segundo o Espiritismo de maneira programada, ou seja, no sentido de que nós adquirimos realmente o hábito de forma programada de estudar o Evangelho, que é importante, porque o Evangelho, lembrando, o Evangelho é a parte moral da doutrina espírita, é que dá sustentação moral para os embates e as lutas da vida. O conhecimento é fundamental, mas sem a parte moral da doutrina, nós muitas vezes nos sentimos enfraquecidos diante dos problemas. Portanto, o Evangelho no Lar é como se fosse uma renovação, uma transfusão de energias para todos nós. Por isso é tão importante. O Evangelho no Lar higieniza espiritualmente o lar por meio de pensamentos e sentimentos elevados em momentos de prece, paz e união. Mas como eu falei, o ambiente reflete os nossos pensamentos. Se os nossos pensamentos estão sempre inferiorizados, enegrecidos, o ambiente do nosso lar vai ser assim. Se eu faço o Evangelho no Lar, obviamente com pensamentos e sentimentos elevados, o ambiente fica higienizado espiritualmente. Fortalece os laços da afinidade familiar, porque naquele momento nós estamos favorecendo a harmonia entre os membros da família. Então, brigas, discussões, desentendimentos, tudo isso diminui e realmente, se nós mantivermos a prática do Evangelho no Lar, não apenas diminui, mas cessam. E a família passa a viver em harmonia e em paz. Dentre os benefícios do Evangelho no Lar, a Federação Espírita Brasileira, no livro Orientação ao Centro Espírita, nos ensina que os benfeitores espirituais vão pouco a pouco construindo cortinas de proteção fluídica. Quanto mais nós realizamos o Evangelho no Lar, mais o nosso lar fica protegido fluidicamente, como eu falei para vocês há pouco, criando esse campo de força ao redor do nosso lar. Dissolvem as energias negativas, com certeza. Favorece a entrada de luzes espirituais, porque o ambiente favorece o bem. Realizam, portanto, uma faxina no campo espiritual de todos aqueles que moram dentro daquela casa e também, como eu disse, dos
esqueci a palavra, dos nossos vizinhos, de todos aqueles que ali estiverem. Muitas vezes, todo o bairro, toda a comunidade é beneficiada pelo evangelho no lar. Aqui, só para nós rirmos um pouquinho, tem aqui uma historinha. Tem 2 espíritos aí um deles diz assim: cheguei para perturbar a casa do Zé. Diz o outro: não vai dar mais. Por quê? Pergunta. Porque ele começou a fazer o evangelho no lar e a casa está repleta de luzes. E é exatamente o que acontece. Como eu disse, os espíritos não conseguem adentrar, perturbar. Por quê? Porque a vibração é diferente. A casa está numa vibração positiva e os espíritos numa vibração negativa. Então dá um choque ali vibracional. Portanto, os espíritos inferiores ou eles se modificam, se elevam, ou eles vão deixar de perturbar aquela casa. Então, como realizar o evangelho no lar? Vamos agora entender direitinho como fazer. Primeiro, escolher um dia e uma hora da semana em que seja possível a presença de todos os familiares ou da maior parte deles, inclusive das crianças. Se o objetivo é nós auxiliarmos toda a família, o ideal é que se escolha uma hora onde todos possam estar presentes. Evelyn, mas se eu morar sozinha, eu faço o evangelho sozinha? Sim, faço o evangelho sozinha, sem problema nenhum. A espiritualidade vai estar presente no meu lar? Com certeza. Tá? Então eu não preciso só fazer o evangelho se houver 2 ou mais pessoas no lar. Reúna os familiares e possíveis amigos que estejam presentes em um local da casa onde possam estudar e orar tranquilamente, sem serem interrompidos. Isso significa dizer que, se chegou a hora do evangelho, tem alguma visita na casa, eu vou suspender o evangelho? De jeito nenhum. Eu vou convidar aquelas visitas para realizar o evangelho no lar. Se as visitas, por exemplo, não quiserem realizar, não tem problema. Eles ficam no ambiente onde eles estiverem, e a família ou vai para um outro cômodo, se afasta um pouquinho, fica lá os minutos necessários, realiza o evangelho e depois retorna. Mas não se deve suspender o evangelho por conta de visitas no nosso lar, ok? Colocar um pequeno copo com água para ser fluidificado para cada pessoa presente. Vejam, nós vamos entender a importância da aguinha fluidificada, como eu já tinha dito também. A espiritualidade aproveita durante o evangelho para fluidificar, colocar ali fluidos espirituais, remédios espirituais que vão ajudar na recuperação e no equilíbrio de todos os moradores daquela casa. Então, se moram ali 4 pessoas, coloca-se 4 copinhos, podem ser aqueles copinhos descartáveis de café, pequenininhos. Coloca ali um copinho daquele com água no início para fluidificar e após o evangelho se vai tomar aquela água, certo? Então, um copinho para cada pessoa. Aqui eu trago uma informaçãozinha, alguns esclarecimentos sobre a água fluidificada. Vejam, em espiritismo, denomina-se de água fluidificada aquela que recebeu a ação magnética de encarnado ou espiritual, que é o desencarnado, adquirindo propriedades especiais de forma a beneficiar a quem utilize. Aí diz lá no livro Nosso Lar, Psicografia de Chico Xavier pelo Espírito André Luiz: a água no mundo não somente carrega os resíduos dos corpos, mas também as expressões de nossa vida mental. Será nociva nas mãos perversas, útil nas mãos generosas e, quando em movimento, sua corrente não só espalhará bênçãos de vida, mas constituirá igualmente um veículo da providência divina, absorvendo amarguras, ódios e ansiedades dos homens, lavando-lhes a casa material e purificando-lhes a atmosfera íntima. Percebam, então, o quão fundamental é a água nesse processo de cura, de restabelecimento e de equilíbrio da nossa vida mental. Então, a água absorve amarguras, ódios, ansiedade do homem. Por isso que a espiritualidade utiliza-se da água fluidificada para auxiliar nesse processo de amparo.
Ainda no livro Nosso Lar diz: na terra ninguém cogita seriamente de conhecer a importância da água. Conhecendo-a mais intimamente, sabemos que a água é veículo dos mais poderosos para os fluidos de qualquer natureza. Aqui em Nosso Lar, ela é empregada como alimento e como remédio. Então, dentro da doutrina espírita, ela também serve de alimento e de remédio. Por isso que as casas espíritas utilizam tanto a água fluidificada, porque esses fluidos, então, são transferidos para a água e nós, ao ingerirmos, somos beneficiados. Diz ainda no livro Nosso Lar: há repartições no Ministério do Auxílio absolutamente consagradas à manipulação da água pura. Compreenderá que a água, como fluido curador, absorve em cada lar as características mentais dos seus moradores. Percebam a importância disso que está sendo colocado. A água, como fluido curador, absorve em cada lar as características mentais de seus moradores. Portanto, que tipo de fluidos mentais, de pensamentos existem no meu lar? Porque a água que lá está vai absorver esses fluidos. Portanto, nós precisamos realmente trabalhar cada vez mais o nosso coração, os nossos pensamentos, a nossa mente. Ressaltando então que a água não apenas limpa, ela não é utilizada apenas para a limpeza do nosso corpo físico, mas também auxilia no processo de limpeza íntima. Pois muito bem, então depois que eu já coloquei a aguinha nos copos, continua-se o Evangelho no lar. A reunião poderá ser dirigida pelo responsável pela família ou por quem ele determinar. Então, inicia-se depois que se sentou, escolheu o local, colocou a aguinha para fluidificar, se inicia com uma prece inicial, simples, espontânea, nada prolixa. Após a prece inicial, nós vamos fazer o quê? A leitura de uma lição do Evangelho segundo o Espiritismo. Nesse momento, você vai abrir o Evangelho. Você pode abrir aleatoriamente, pedindo à espiritualidade que ajude, que inspire para que a lição mais apropriada para aquele dia seja aberta. Ou vocês podem, se preferirem, fazer na sequência, realmente ir caminhando na sequência do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Não tem problema. Normalmente, as pessoas optam em abrir aleatoriamente, mas de uma forma ou de outra não tem problemas. Depois, abre-se o Evangelho, faz-se a leitura do item escolhido. Não precisa ler, se for muito extenso, ler todo o capítulo, ler todo o item. Leia 2, 3 parágrafos, o suficiente para que haja compreensão do conteúdo, para que ele possa, após a leitura, fazer o quê? Uma explanação da mensagem, exatamente trazendo a essência daquele ensinamento. Lembrem que a espiritualidade se faz presente e ali também há espíritos necessitados que estão ali para ouvir o Evangelho, para ouvirem o Evangelho. Portanto, se você estiver sozinha, fale em voz alta. Por quê? Porque o espírito sabe ler pensamento? Sabe. Só que muitas vezes os espíritos necessitados que estão ali, eles estão tão necessitados que eles não vão conseguir ler pensamento. Então, se você falar em voz alta, eles vão conseguir assimilar e aprender e serem também amparados e esclarecidos pelas lições evangélicas. Portanto, esteja você sozinho ou não, leia em voz alta, faça o comentário da mensagem em voz alta. Após isso, a leitura do Evangelho e o comentário, vocês vão fazer o quê? Uma oração um pouco mais, aí nesse momento, mais explicativa, um pouco mais direcionada. Então, nesse momento, vocês podem pedir proteção para o lar,
pedindo que as vibrações doentias que eventualmente estejam presentes ou envolvendo os familiares possam ser dissipadas. Vocês podem pedir proteção para os familiares presentes e ausentes, pelos familiares encarnados ou desencarnados, por amigos, por vizinhos, por pessoas que estejam enfermas, por crianças, jovens, pela paz, pela ambiência positiva do seu bairro, do Brasil, do mundo. Você pode pedir individualmente sobre as pessoas que residem no seu lar, você pode pedir de uma forma geral. Então, esse momento é quando você vai fazer uma prece realmente mais detalhada, em decorrência daquilo que aquela família necessita e almeja naquele momento, agradecendo a presença do Pai, mas realmente externando nesse momento esses desejos, isso que vai no coração de cada um dos membros daquela família. Feita essa oração fraternal pelos familiares, ausentes e presentes, enfim, tudo que foi colocado, faz-se a prece final de encerramento, também com palavras simples de agradecimento pelo momento e pela oportunidade que foi dada. E após essa prece de encerramento, então, todos aqueles ali presentes bebem a aguinha do Evangelho. Vamos supor que haja naquela residência 5 pessoas, mas naquele momento só estejam presentes 3. Eu vou colocar água fluidificada só para os 3? Não, eu coloco para os 5. Deixa a aguinha das 2 pessoas que não estão presentes reservadas. Quando as pessoas chegarem, elas bebem a aguinha, não tem problema nenhum. Você deixa a aguinha para eles e depois eles beberem, se não estiverem todos na residência. Se estiverem, após o Evangelho, já bebam a água. Nós vamos trazer algumas recomendações importantes para que o Evangelho no Lar se realize da forma mais adequada. Primeiro, não permitir conversação menos digna antes, durante ou depois da reunião. Falar sobre tragédias, religiões, política. Vejam bem, normalmente a espiritualidade, ela chega uns 15 minutos antes na nossa casa. Então, se eu tenho um evangelho marcado, por exemplo, para as 8 horas, normalmente 7h45 a espiritualidade já chega para ir se harmonizando, acomodando as pessoas, os espíritos. Então, se eles chegam e a família está lá com uma conversação que não é coerente, digna, percebam que constrangimento. Isso é uma falha nossa. O ideal é que nós mantivéssemos conversas elevadas sempre, mas se não for possível, que pelo menos uns 15 minutos antes nós estejamos já com o pensamento elevado e que, terminada a reunião, durante a reunião nem se fale, que tem que ter realmente conversa digna. E depois da reunião também manter o pensamento elevado. E lembrem-se, quando termina o Evangelho, a espiritualidade demora um tempo para se deslocar, para retirar todos os corações que estão ali sendo assistidos. Então, nós precisamos entender que nós não estamos sozinhos durante o Evangelho no Lar e que precisamos agir com respeito para com a espiritualidade que se faz ali presente. Não suspender a reunião por motivo de visitas inesperadas, essas serão convidadas a participar, ou por passeios e acontecimentos fúteis. Como eu falei, o ideal é que não se suspenda, mas se necessário, que eu avise em preces previamente a espiritualidade. Agora que é o próximo ponto, avisar antecipadamente a espiritualidade. A reunião deverá ter duração entre 20 a 40 minutos. Não é um estudo de 1 hora, como normalmente nós vemos no centro espírita. É uma reunião que pode durar em torno de 20, 30, 40 minutos no máximo. O ideal é que fique ali em torno de uns 20 minutos, principalmente se houver crianças, porque crianças se cansam, muitas vezes têm dificuldade de ficar muito tempo realmente concentradas. Então, tudo isso vai ser avaliado pela família, para que aquela reunião possa ser prazerosa e agradável para todos. Se as crianças que estiverem ali presentes se sentirem um pouco enfadadas, elas podem ficar se ocupando com algum brinquedinho, alguma coisa que não faça muito barulho, mas
Tragam as crianças para o Evangelho no lar. Não deixem elas sozinhas no seu quarto porque elas não gostam de ficar ali ou porque é muito tempo. Façam o Evangelho mais rápido, façam mais curto, mas permita que as crianças estejam presentes. Que é exatamente o que nós estamos colocando nesse outro item, onde além delas serem convidadas a participar, elas podem contribuir. Então elas podem contribuir, por exemplo, fazendo a prece de abertura ou de encerramento, ou abrindo o Evangelho. Então percebam que auxiliar as crianças a participarem, a serem integradas nesse processo de estudo do Evangelho no lar, é importante. Elas vão se sentir partícipes e vão gostar de realizar o Evangelho. Não é conveniente haver manifestação de espíritos, pois a reunião sob assistência de benfeitores espirituais não tem essa finalidade. Não é reunião mediúnica, certo? Passe, pode dar passe nas pessoas que estiverem participando do Evangelho. Então veja, a finalidade básica do Evangelho no lar é de esclarecimento, mas desde que alguém esteja necessitando, o passe pode ser aplicado. Então, não é indicado. Por quê? Porque o objetivo é de esclarecer, de estudo, mas uma necessidade, numa situação excepcional, pode dar um passe em alguém que não esteja se sentindo muito bem, mas isso não deve virar regra, certo? Olha aqui em outro Espiritinhas, ele estava sozinho em casa dizendo, já vai começar o Evangelho no lar, vou ter que fazer sozinho novamente. E a espiritualidade diz, é o que ele pensa, porque na verdade, como foi dito, a espiritualidade está sempre presente conosco durante o Evangelho no lar. E agora, meus queridos amigos, para nós finalizarmos a nossa aula de hoje, na verdade, a nossa aula final do ESD 1, eu vou trazer para vocês a história que foi contada, na verdade, por Divaldo Franco. Nesse vídeo, tem um vídeo no YouTube que se chama O Evangelho no Lar e Chico Xavier. Tá aí o link, inclusive, do vídeo para vocês. E nesse vídeo, Divaldo conta a seguinte história, e essa história é importante para nós entendermos o quão importante é o Evangelho no lar. Então, nos conta Divaldo que Chico Xavier, ainda jovem, quando morava em Pedro Leopoldo, no início do seu desenvolvimento, do seu trabalho também dentro da doutrina, quando ele morava em Pedro Leopoldo, houve um assassinato. Um jovem foi assassinado e esse jovem tinha uma mãezinha que ficou realmente muito triste em função do seu desencarne. E aí, um certo dia, Chico Xavier estava na sua residência e um espírito de uma senhora, um espírito amigo, se aproximou dele e disse que ele fosse à casa da mãe enlutada realizar o Evangelho no lar com ela. E Chico Xavier assim o fez. E aí, quando chegou num determinado momento, vamos supor numa hora prevista, 8 horas, ele tocou a campainha daquela mãe enlutada. Ela abriu a porta, ficou muito feliz de ver o Chico lá, e ele disse que ele estava lá para realizar o Evangelho no lar com ela. Ela, como eu falei, ela ficou muito feliz, arrumou a mesa, arrumou a água, tudo direitinho, sentaram-se para fazer o Evangelho no lar. Quando chegou na hora de abrir o Evangelho, foi exatamente Chico Xavier que abriu o Evangelho. E ele abriu exatamente na temática o perdão das ofensas. Quando ele ia começar a leitura, toca a campainha. A mãe vai abrir e era um mendigo. Ele estava ali solicitando alguma ajuda. Ela disse que eles estavam iniciando um momento de preces, de orações. Ela não tinha como lhe dar uma alimentação naquele exato momento, mas ela o convidou para entrar. Perguntou se ele não gostaria de ouvir o Evangelho no lar. Ele não entendia muito, não tinha muita compreensão do que estava acontecendo, mas aceitou o convite. E aí foi feita a leitura realmente do perdão. Quando terminou a leitura, ela externou naquele momento que ela aproveitava aquele evangelho, aquela reflexão para perdoar. Ela colocou ali naquele momento que ela perdoava
a pessoa que havia assassinado o seu filho. E que naquele momento ela disse que o perdão dela era tão sincero que ela o via, inclusive, como um filho também. E que ela sabia das dificuldades, das lutas, das dores que provavelmente essa pessoa passaria em função do ato cometido. E que por isso ela perdoava quem tivesse assassinado o seu filho. Aí, quando terminou o evangelho, tudo direitinho, o mendigo perguntou assim da mãe: a senhora é a mãe do assassinado? E aí ela disse: sim, meu filho, eu sou a mãe dele. E aí ele disse assim, ele caiu aos pés dela e ele disse: eu sou o assassino. E se nesse momento, sem que eu lhe pedisse, a senhora me deu o seu perdão, isso faz com que eu me reajuste, que eu sinta a necessidade de me reabilitar. E hoje mesmo eu irei me entregar à polícia para que eu possa me reabilitar como ser humano. E assim ele fez. Saiu de lá, foi até a delegacia e realmente confessou o crime. E naquela mesma noite, quando Chico Xavier já estava em sua residência, o filho, o espírito do filho, apresentou-se a Chico Xavier e disse que foi ele, na verdade, que havia solicitado àquela senhora, aquele espírito daquela senhora, que o conduzisse até a casa da mãe dele e que ele também havia conduzido o assassino até a casa da mãe dele, para que ele pudesse receber o perdão da sua mãe. E foi o que aconteceu. Então percebam, queridos amigos, o quão maravilhoso é o Evangelho no lar. E nós precisamos realmente ter esse entendimento, nos esforçarmos para realizar o Evangelho em nosso lar, porque os benefícios são inimagináveis. E certamente, a partir do momento que nós começamos a perceber e a sentir os benefícios do Evangelho, criamos mais ainda a consciência e o entendimento de que precisamos realizá-lo, e aí vamos cada vez mais nos conectando ao Pai e à espiritualidade amiga, e consequentemente a nossa vida vai melhorando sempre mais. Meus queridos amigos, espero que vocês tenham gostado do nosso estudo, dessa nossa última aula do ESD 1, que fechamos realmente com esse tema maravilhoso que é o Evangelho no lar. Espero que você tenha gostado e a partir de agora vamos iniciar o ESD 2, tomo 2, o estudo sistematizado da doutrina, tomo 2, onde iremos estudar sobre as leis morais. Um grande beijo a todos vocês e até a próxima. Gostaram, meus amigos queridos, do nosso estudo de hoje? Maravilhoso, não é verdade? Realmente fechar o ESD 1 com a aula sobre o Evangelho no lar foi muito importante para todos nós. Espero que você tenha gostado do ESD 1, que você tenha realmente se inspirado, tenha adquirido o hábito de estudar e conhecer um pouco mais sobre a doutrina espírita. Fique atento, continue acompanhando o nosso canal, que vamos dar continuidade com o ESD 2, onde iremos estudar sobre as leis morais. Então eu agradeço a você que esteve conosco durante todo esse estudo. Muito obrigada pela confiança. Continue conosco e até o próximo estudo.